Bum, bum, bum. Gravação de estudo para a INSS. Leitura do conteúdo da Lei 8.112 dos servidores federais. Da gratificação e adicionais, começando o artigo 61. Com conteúdo extra. Além do vencimento das vantagens previstas neste lei, será deferido aos servidores os seguintes atribuições, gratificações e adicionais. A primeira é retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Você ganha mais. Quem chefia, ou quem dirige, ou quem presta assessoramento tem muito mais responsabilidade que o simples executor de ordens. A função é função espinhosa, com cobrança permanente de perfeição, a exigir maior dedicação e compenetração. Daí porque dele deve ser recompensado o servidor para o que as desempenha, pagando-se-lhe uma retribuição pela função. Próxima gratificação, gratificação natalina. Esta é paga a todos os funcionários indistintamente. O 13º salário para que o servidor possa fazer frente às despesas maiores naturalmente ocorridas no Natal por força de uma tradição social. Que louco, né? Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Outra recompensa. Se as condições do trabalho são ruins, desgastantes, prejudiciais à saúde, o servidor receberá um adicional de insalubridade. Se as condições do trabalho representam perigo à sua vida ou à sua integridade física, ele receberá um adicional de periculosidade, ou seja, a condição de saúde é adicional de insalubridade e a condição de vida ela é de periculosidade. E C, as condições de trabalho exigem sofrimento físico ou mental do funcionário, levando a um desgaste físico ou mental maior, então ele receberá o adicional por atividade penosa também. Intenção. Tem uma emenda constitucional de reforma administrativa de 98 que diz assim: lá no Constituição Federal, o artigo 39, que é da administração pública do servidor, da Constituição Federal estabelece: aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30. Talvez aqui tenha mudado com outra reforma administrativa, mas deixa. Podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quanto à natureza do cargo o exigir. Exclui em relação dos incisos 6 e 13 e 6 e 23, antes constantes da referido parágrafo 3, certo? Assim, por força da reforma administrativa, o servidor público não mais terá o direito de irredutibilidade de salários. Significa que poderá ocorrer, em condições excepcionais, a redução do salário do funcionário público. Legal. E também não mais receberá adicionais de insalubridade, penosidade e periculosidade. Pouco importará se o servidor público trabalhar ou não em serviço insalubre, aqueles em que as condições são agressivas, deteriorando sua saúde, lixeiro, por exemplo, ou que trabalhe ele em serviço penoso, difícil, árduo, pesado, desgastante ou arbitrário, ou abritador, por exemplo, britador, quer dizer. Ou mesmo em serviço perigoso, aquele em que não há risco de vida. Por exemplo, um eletricista de alta tensão, pois em nenhuma dessas hipóteses terá ele qualquer acréscimo em seus vencimentos a título de adicional. Estranho. Registra-se, porém, que o súmula 1 do artigo 39 determinou que a fixação dos padrões de vencimento observará as peculiaridades dos cargos, o que implica a consideração dessas peculiaridades de cargo função tanto a insalubridade como a penosidade e a perigosidade fornecerão embasamento para que os respectivos cargos tenham uma diferença da remuneração base, embora não mais incidam adicionais. Em outro destaque, como a definição da remuneração base dependerá da lei até a sua futura edição e continuar válido o pagamento desse adicional de insalubridade, penosidade ou periculosidade. 5. O adicional pela prestação de serviço extraordinário. Esse é o quinto adicional. Adicional pelo serviço extraordinário é um nada mais conhecido de horas extras. O funcionário público, como todo trabalhador, tem por obrigação
cumprir uma jornada limitada de 40 horas semanais e, se houver necessidade de trabalhar algumas horas a mais, nunca mais que 2 horas por dia. Ele receberá as horas extras com um acréscimo adicional de 50%. Adicional noturno, trabalhar à noite é muito mais sacrificioso, cansa mais e faz a pessoa envelhecer mais rápido. É mais sacrifício. Afinal, há uma bagunça em nosso relógio biológico e invertemos as horas de sono, de concentração, de refeição, etc. Tudo provocando enorme desgaste físico e mental. Por isso, a Constituição Federal determinou que todo trabalho noturno tenha uma remuneração maior que a do trabalho diurno. Quanto a mais, um adicional de 25%. Próxima gratificação, adicional de férias. Outra determinação constitucional, como todo trabalhador comum, também o funcionário público tem direito a receber um dinheirinho extra para poder gozar suas férias verdadeiramente. Antes, o servidor saía de férias e ficava em casa vadiando sem poder fazer uma viagenzinha ou em passeiozinho, porque não tinha o direito porque não tinha direito. Um mês das férias já estava comprometido com o orçamento doméstico, ordinário, aluguel e comida. Agora é diferente. O funcionário público que sair em férias receberá um terço de seus vencimentos para poder fazer uma viagenzinha, um passeiozinho e refazer suas forças, voltando a trabalhar com carga máxima. Próxima página. E acabou. Próxima gratificação. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. Isso é apenas uma válvula do Estatuto, para serem criadas eventuais gratificações, mas que a imaginação do legislador ela não alcançou e que se façam necessárias para recompensar a quem realize algum trabalho de natureza especial em local difícil. Imagine que, por exemplo, uma repartição pública junto a uma fronteira bem longínqua e inóspita. Quem vai querer trabalhar lá? O herói que renunciar ao comodismo das grandes cidades e se dispuser a levar sua família para tal sacrifício deverá ser recompensado recebendo tal tipo de gratificação. Há muitos locais em que, seja pela distância, seja pelo clima ou o reverso, até pelo justificado alto custo de vida, ninguém quer ir trabalhar. É necessário incentivar o funcionário público a ocuparem mais tais cargos. Esse incentivo principal é o pagamento de gratificação especial. E a última gratificação, a gratificação por encargo de custo ou concurso. Quer dizer, gratificação por encargo de curso ou concurso. É interessante, né? Eu já vi isso. Os caras mandam ele fazer uma profissionalização de algum tipo de coisa, tipo aprender Libras, e daí eles dão uma gratificação extra por ele fazer isso. Próximo conteúdo sobre retribuição para exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Bom, era a primeira gratificação, né? Ao servir desse artigo 62. Eu não comecei no artigo 59? Interessante. Vamos lá. Ao servidor ocupante de cargo efetivo ou investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial e a devida retribuição para o exercício. Como já havíamos enfatizado, quem chefia ou quem dirige ou quem presta assessoramento tem mais responsabilidade que o simples executor de ordens. É função espinhosa com cobrança permanente de perfeição e exigir maior dedicação e competenciação. Daí porque deve ser recompensado o servidor que as desempenha, pagando-se lhes uma retribuição de função. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão que trata o inciso 2 do artigo 9. Você sabe que há alguns cargos que só são preenchidos por pessoa de confiança? Também chamados de cargos em comissão? Certo. Eu devia verificar se isso aqui está certinho, sem revisão. Tá bom, vou lá, vou olhar. Vamos aqui no 62. Ixi, 62 tem um monte de revisão. Mas elas são de 97. De 2001 e 2001. Certo, 62. 62A. Não tem nenhuma mudança grande. Vamos lá. Esses cargos tanto podem ser ocupados por pessoas que nunca foram servidores públicos, como podem ser lotados por funcionários públicos que se afastam de seu cargo-função. Normalmente, esses cargos têm uma remuneração especial, gente de confiança e ganha bem melhor.
Se um servidor é nomeado para uma dessas funções, automaticamente ele passará a ganhar a remuneração desse cargo, e não seu velho vencimento. Depois de anos e anos trabalhando nesse cargo, a função de confiança, ele retornará ao seu velho carguinho. Incorporará ele as vantagens e o vencimento do cargo de confiança, e a definição dessa questão depende de disposição de lei específica que definirá qual será a remuneração de cargos em comissão. 62A. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI. Vantagem pessoal, N de nominalmente e I de identificada. Incorporação da retribuição pelo Identificação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento e comissão de natureza especial, que se referem aos artigos 3, 10 da Lei 8.911 e o artigo 3 da Lei 9.624. Artigo único. O VPNI, essa vantagem pessoal nominalmente identificada, de que trata o caput deste artigo, somente estará sujeita a revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Próximo, gratificação natalina. Artigo 63. A gratificação natalina corresponde a um dozeavos. 1 dividido por 12, tá? Tipo, uma parte de 12 meses. 1 dozeavos. Em remuneração que se o servidor fizer jus a um mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano. É a tradição de maioria dos povos a festa natalina. Nessa época é pretexto cultivar o amor ao próximo, a solidariedade cristã, a festa de troca de presentes, etc. Todos gastam muito mais para fazer frente a essas despesas. E o trabalhador comum e a muito conquistais o 13º salário, e a nova Constituição consagrou esse direito também ao servidor público. Artigo 39, súmula 2, Constituição Federal. E pouco importará se está ele na ativa trabalhando ou na inativa aposentado. 13º salário sempre pago com base no vencimento do mês de dezembro. Para cada mês do ano que o servidor trabalhou, recebeu a ele de uma fração de 1/12 são 12 meses do ano, o que significa que o servidor que trabalhou o ano todo receberá um mês inteiramente a mais a título de gratificação natalina. Se o servidor começou a trabalhar do mês de março, receberá no final do ano uma gratificação natalina de 10, 12 e trabalhou 10 meses e 1/12 por mês do exercício. Tendo começado em agosto, receberá 15, 12, pois foram os meses de exercício. Interessante que a gratificação natalina depende de quando começou o trabalho, né? A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral, certo? Imagina que o servidor tomou posse e entrou o exercício de suas funções no dia 20 de março, receberá a gratificação natalina de 9 e 12, pois o mês de março não conta, já que ele não passaram 15 dias no mês de março, que não trabalhou no mínimo de 15 dias. E assim só computaram abril, maio e dezembro, até dezembro. Mas se um funcionário tivesse iniciado o exercício em 13 de março, ele teria trabalhado o mês de março, que ele teria trabalhado mais de 15 dias. Interessante. Artigo 64. Eu tenho que verificar se isso aqui não teve autorização. 63, 62, 64, parágrafo único vetando, certo, não teve autorização. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. O servidor exonerado 65, o servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício calculada sobre a remuneração de mês de exoneração. Funcionário público exonerado não é funcionário punido, apenas saiu do serviço público ou porque quis pedir para sair, ou porque decaiu de confiança de quem o nomeara para o cargo de comissão. Assim, como todo trabalhador que é despedido injustamente tem direito a receber o 13º salário proporcional. Também o servidor público exonerado tem esse direito. E veja bem, receberá quando sair do serviço público e não no 20 de dezembro. Por isso, o 13º será pago com base na remuneração que ele recebia quando foi exonerado. Artigo 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Em outras palavras, o 13º não incorporará o vencimento e sobre ele não pode ser calculado qualquer percentual de indenização, de gratificação ou adicional de ajuda de férias ou custo. Próxima base é o ajuda adicional por tempo de serviço. Vamos ver aqui. Esse aqui teve várias vezes, foi mudado. Não, na verdade, o adicional de tempo de serviço está totalmente revogado aqui.
91, 2019, 2001, quer dizer, está totalmente revogado o adicional por tempo de serviço. Mas o adicional de tempo de serviço não tinha lá? Se você trabalha 5 anos, você ganhava extra? Interessante. Bom, agora falando dos adicionais de insalubridade. Atenção, a emenda teve uma emenda constitucional, certo. 98, não mudou nada. Súmula 1, súmula 2, 69, nada. 71, 72, 70. Certo, nada mudou, parece. Podendo a lei estabelecer requisitos diferenciais de administração, quando a natureza do cargo exigir, exclui a relação do inciso. Mas assim, por força da reforma administrativa, o servidor público. Essa reforma administrativa, tá? Irredutibilidade de salário, adicionais de insalubridade, penosidade e privilégio, um pouco importará se o servidor público trabalhar ou não em serviço insalubre, ou que trabalhar ele em serviço penoso, difícil, árduo, pesado, desgastante, ou mesmo em serviço perigoso. A mais nenhum desses hipóteses será ele qualquer acréscimo seus vencimentos a título de adicional. Então eles não são contados como adicionais, é isso que ele quer dizer? Me confunde, me confunde! Registre-se, porém, que o súmula 1 do artigo 39... Não quero ler. Em outro destaque, como a redefinição de remuneração base dependerá de sua futura edição, continuará válido o pagamento desse adicional de insalubridade, penosidade e periculosidade. Continuam, pois, válidas as disposições de estatuto tais adicionais. Que saco. 68. Os servidores que trabalhem na habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Esse adicional é um incentivo para recompensar o servidor que no trabalho expõe sua vida, sua saúde, sujeitando-se ou a um local insalubre ou em contato com substâncias tóxicas ou radioativas em situação que haja risco de vida. O nome do adicional bem explica a causa de seu pagamento. O adicional de insalubridade é pago ao servidor que trabalha em local insalubre, ou seja, em lugar agressivo à sua saúde física e mental. O adicional de periculosidade é pago ao servidor que trabalha com substâncias tóxicas ou radioativas ou qualquer situação em que haja outro tipo de risco de vida perigoso, enfim. O adicional de penosidade é pago ao servidor que labuta com o sacrifício e sofrimento físico com maior desgaste físico penoso e difícil. Próxima página. Barulhinho de rasgar. Como é que será que vai sair o barulho de rasgar? Na gravação? Nem ideia. Próximo do 68. Mas veja bem, o adicional só será pago se o trabalho é realizado em tais condições e ainda permanente. Significa que o trabalhador só se sujeita a tais condições se o trabalho, outra vez, ele não receberá qualquer adicional. Ou seja, se o carinha vai visitar um lugar perigoso e treco insalubre, de vez em quando, não é considerado tradicional, sacou? Só se ele trabalha lá mesmo. Quanto será o adicional? Será um percentual incidente sobre o vencimento do servidor. A lei que declarar o serviço perigoso, penoso e insalubre também. O servidor que fizer jus adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles, certo? Se a razão de pagamento é o desgaste físico-mental sofrido pelo servidor, considerando-se que a vida é uma só e só uma saúde, ele só poderá receber um adicional mesmo que o local de seu trabalho seja insalubre, o trabalho seja penoso e perigoso, o qual receberá, o próprio servidor público escolherá. Naturalmente escolherá o de maior percentual. Súmula 2. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições dos riscos que deram causa à sua concessão. Nada mais justo, se ele recebia uma compensação porque o serviço era sacrificoso, terminando o sacrifício, não há mais nenhuma razão para continuar recebendo a compensação. Haverá, artigo 69, haverá permanente controle da atividade pelos servidores em operações locais consideradas penosas, salubres e perigosos. O controle é imposto em benefício ao servidor para evitar que o serviço se transforme em uma máquina de destruir seres humanos. Súmula 1, súmula único, parágrafo único.
O servidor gestante ou lactante será afastado enquanto durar a gestão e a lactação das operações locais previstas neste artigo, exercendo suas atividades locais salubre, quer dizer, em local que é salubre, que é bom à saúde, e em serviço não pesanoso e não perigoso. A proteção à maternidade é um mandamento constitucional. Está lá no artigo 6 de Deveres Sociais. E, ademais, não seria humano sujeitar a um gestante, uma mulher grávida, a um trabalho insalubre ou perigoso ou penoso. Tanto quanto não seria razoável submeter a mulher que amamenta a lactante a tais tipos de trabalho e condições. Assim, a administração caberá aproveitar a força de trabalho dessas mulheres durante a gravidez. Porém, nenhum serviço competitivo com a condição delas nunca insalubre ou perigosa ou penosa. Artigo 70. Na concessão das adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. O Estatuto obriga que a administração pública observe todas as situações da legislação específica para só então conceder o adicional ao funcionário público que realiza serviço penoso ou insalubre ou perigoso, e, em outras palavras, quem define se o serviço é ou não insalubre, perigoso ou penoso não é o próprio chefe nem qualquer outra pessoa, é o estudo público da administração pública. É a lei específica que ela cria e qualifica o serviço como penoso, perigoso ou insalubre, e define o grau de intensidade da gravidade e o sofrimento, bem como as condições de trabalho para o servidor, se faça jus ao adicional de percentual que lhe será devido. Artigo 71. Um adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas fronteiras ou em localidades cujas condições de vida justifiquem nos termos de condições de limite fixados em regulamento. A premissa do Estatuto é que a fronteira é local muito difícil para se trabalhar e para viver, e o servidor público que se dispõe em tais dificuldades deve ser recompensado fazendo jus ao adicional de penosidade. Apenas o percentual, condições e limites serão fixados no regulamento, mas uma coisa já fica certa: quem trabalhar em fronteira ou em localidade em que as condições de vida sejam difíceis deverá receber o adicional de atividade penosa. Artigo 72. Os locais de trabalho e os servidores que operarem com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidas sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Isso aqui que proteger o servidor todo dia recebendo bombardeio de raio-x é de se manter um rigoroso controle de atividade para prevenir que o relaxamento natural do próprio servidor, bem como para impedir que ele se sujeite a uma radiação acima do tolerável. Os servidores que se refere a este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Nada mais correto, examinando o servidor que trabalha com raio-x cada 6 meses, será possível evitar que ele se torne leucêmico, protegendo sua vida. Leucemia, poder. Próxima. Próximo adicional, serviço extraordinário. Deixa eu ver. 73, 74, nada mudou. O serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação à hora normal. As horas extras são as horas trabalhadas além da jornada de trabalho. Todo servidor deve trabalhar de regra em 40 horas semanais, observação a menos que o trabalhador comum tenha uma jornada de 44 horas semanais. Boom, explosion. Próxima página. Barulhinho de papel dobrando. A sua jornada diária será de 8 horas diárias com semana inglesa. 2 às 30. E a hora extra é de 2 horas. Tá. Do outro lado será recompensado recebendo as horas trabalhadas a mais com um acréscimo de 50%. Assim, se ele ganha 2.400 por mês, significa que ele ganha 8,80 por dia. Ou seja, R$ 10 por hora de trabalho. Trabalhando 8 horas por dia. Se trabalhar extraordinariamente essas 2 horas em que ele recebia R$ 10, eles são acrescidos de 50%. Então, ele começa a ganhar R$ 15, que são 50% de R$ 10 de hora. Daí, vale dizer que ele ganha 30 mil a título adicional por serviço extraordinário pelas... 30 mil? Pelas 2 horas... Por que aqui está escrito 30 mil? 2 horas extras trabalhadas. Artigo 74. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais temporárias e respeitando o limite máximo de 2 horas por jornada. O servidor é obrigado a trabalhar extraordinariamente. Essa obrigação, todavia, decorre de necessidade do servidor público. Quer dizer, do serviço público.
Essa deve ser organizada para uma rotina permanente assim. O servidor só será obrigado a se houver uma necessidade decorrente de uma situação excepcional ou temporária, ou seja, não poderá ser compelido ao trabalho extraordinário se há anos o serviço está acumulando e atraso é um chatzinho resolveu mostrar serviço. E não paro de fazer uma sugação de nariz. Se não houver uma necessidade extraordinária, algo imprevisível, além da rotina estabelecida superior ao ritmo e rumo ordinário do serviço, o servidor não será obrigado a trabalhar as horas extras, mas não basta que haja uma necessidade extraordinária. É imperativo de essa excepcionalidade seja temporária, isto é, um volume de trabalho que, enfrentando, seja possível resolver. Dessa forma, se houver reestruturação na organização administrativa e novas tarefas de funções, são transferidas para uma determinada seção que fica abotada de trabalho que jamais poderá vencer com seu quadro normal de funcionários, ficando claro que será necessário um acréscimo de pessoal para adequar a seção às novas tarefas. Nenhum deles será obrigado a fazer horas extras, porque a necessidade não é temporária, é definitiva. E próximo, adicional noturno. Vamos ver se teve alguma mudança. Não. E é só o artigo 65. Adicional noturno. O serviço noturno, prestado em horário, compreende entre 22 horas e as 5 horas da manhã do dia seguinte. Terá o valor hora crescido de 25% e computando a cada hora, cada 52 minutos e 30 segundos. Até a hora é menor, tá? Considerado que trabalho durante a noite é muito mais sacrifoso, é uma bagunça em nosso relógio biológico. Invertemos as horas do sono, a concentração de refeição, etc. Tudo gerido em nome do desgaste físico e mental. Essa é a razão por que a Constituição Federal determinou que todo trabalho noturno tenha uma remuneração maior que o trabalho noturno. Mas afinal, o que é trabalho noturno? Não é realizado à noite, depois de escurece, como este conceito é muito vago. O legislador estabeleceu um período, aquele do 22 às 5, das 10, às 5, em que imaginou que tal desgaste seria maior e seria indiscutível, e assim definiu como noturno o trabalho realizado entre as 10 e as 5. Assim, às 10 até já à noite, mas o trabalho não é noturno. Às vezes, às 4 horas já é dia, mas o trabalho continua sendo noturno até às 5 horas da manhã. E outras vezes ainda é madrugada, da noite, até às 6:30 às 7, mas o trabalho já não é mais noturno. Outra curiosidade, é que a hora noturna, pela lei, deverá ter apenas 52 minutos e 30 segundos. Descansinho de 8 minutos. Se a jornada do servidor é de 8 horas diárias, entrando ele no serviço de 22 horas, exatamente às 5 horas de madrugada terá ele trabalhado às 8 horas de sua jornada, pois às 7 horas decorridas, equivalente exatamente às 8 horas. E, além de trabalhar menos, ao invés de 60 minutos por hora, apenas 52 minutos, o servidor ficará a trabalhar no horário noturno e ainda receberá um adicional, quer dizer, ganhará mais. Sério? Interessante, não é? Quanto a mais, 25%. Tá. Parágrafo único. Em se tratando do serviço extraordinário, a acréscimo de que trata o artigo se decidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. O que estava no 73 mesmo? Era o de penoso, né? Sendo ativo extraordinário. Quantas horas extras? Esquecendo. Eu não vou continuar lendo dessa coxinha. Pagininha acabou. Barulho de rasgar. Bum. Ih, caiu meu papelzinho. Faltam 2. Faltam 3 páginas. Pausa. Pausa. Volte daqui a alguns minutinhos. Finge que tem uma musiquinha aí. Coloca uma musiquinha aí.
Bom, tanto faz, né? Continua o vídeo louco. Ah, tá acabando essas coisas de adicionais. Acho que eu tô no último. Adicional de férias. Vamos ver quanto falta. Adicional de férias. Daí tem uma aqui, a gratificação de embargo de curso a concurso. Esse aqui eu queria mais saber, mas eu acho que não cai nenhuma pergunta dessas coisas. 76A. Se eu conseguir entrar no serviço público, eu quero ganhar gratificação de curso. Ela é bem alterada, tá? Depois tem as férias. Ah, não. As férias é tipo um capítulo extra. Ela não conta. Tem a gratificação de férias, mas ela já foi contada aqui no adicional de férias. Então só tem mais duas gratificações para ler, meus parceiros. Alex. Onde é que eu tava? Eu tinha lido o 75. E daí eu rasguei a folha. Tá certo, é só mais uma página, essa aqui. Vamos lá. O adicional de férias está no artigo 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião de férias, um adicional de... Solicitação será paga ao servidor por ocasião um adicional de 1/3 da remuneração no período de férias. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo adicional de que trata este artigo de 1/3. Essa é a novidade trazida na nova Constituição, desde que o poder público era obrigado a também pagar um funcionário público 1/3 de seu vencimento normal para que ele possa bem gozar esse período de descanso. Isto se deve ao fato de que, comumente, o funcionário público entrava em férias, mas não tinha o que fazer para gozá-las. Esse direito que a Constituição concedeu a todos os trabalhadores também foi estendido ao funcionário público por força do artigo 39, súmula 2, que determina a aplicação aos servidores públicos civis do disposto no artigo 7 XVI, que assim será determinado. O gozo de férias remunerado com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, recebendo doravante adiantamento 1/3, um terço. O terço de seu vencimento normal, melhor gozará o funcionário público suas férias anuais, e assim, ao retornar ao trabalho, estará em ótimas condições para novamente em produzir, e os chefes também receberão mais que isso, de 1/3, por causa da sua gratificação extra. E próximo, o gratificação de encargo ou concurso. A gratificação 76A, a gratificação de encargo ou concurso só é devida ao servidor que, em caráter eventual, atuar como um instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal. Então ele é quando o cara ensina as pessoas. Segundo, participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Em terceiro, participará da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão e execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre suas atribuições permanentes. Quarto, participar da aplicação de fiscalizar. Aqui só tem as condições, mas não tem nenhuma explicação extra. Isso aqui com certeza não cai em prova. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame, vestibular ou de concurso público ou de subvencer essas atividades. Parágrafo 1, súmula 1. Os critérios de concessão os limites de gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros. 1. O valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida. 2. Retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais. Terceiro,
dos critérios de concessão, o valor máximo de hora trabalhada corresponde aos seguintes percentuais incidentes sobre o maior vencimento básico da Administração Pública Federal. E daí esse aqui teve bastante mudanças, parece. Esse valor máximo acrescido é 2,2% em se tratando de atividades previstas nos incisos 1 e 2, que é o de concurso, quer dizer, de dar uma instrução ou participar de banca examinadora, e 1,2% em se tratando de atividade prevista no inciso 3 e 4, que é o participar da logística de preparação de um concurso ou participar da aplicação da prova, como um fiscalizador. Súmula 3. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor. Acabei pulando aqui. Súmula 2. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos da caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho na forma do artigo 4 do artigo 98 dessa lei. E súmula 3, e para terminar, a gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada com base de cálculos para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculos dos proventos da aposentadoria e das pensões. Finalmente terminou.